mais um tema sobre finanças. Hoje, como evitar dívidas e melhorar as finanças. Como evitar dívidas e melhorar as finanças. Estes temas a respeito de finanças, especialmente os últimos, focando nas dívidas, tem uma ordem de Deus para eu falar sobre isso. Nós não estamos aqui falando em dívidas para trazer à tona situações difíceis apenas. Nós estamos aqui lembrando a igreja que para avançarmos com paz, com a bênção de Deus, que não acrescenta dores, nós precisamos zerar o nosso passado. Então eu aproveito para dizer que tudo que precisa ser arrumado de passado, precisa ser arrumado, ok? Pessoas que têm pendências no seu casamento, precisam acertar essas pendências. Pessoas que estão vivendo maritalmente com outras pessoas, mas não fizeram o seu divórcio, essas pessoas estão em adultério, elas continuam casadas. Então, o Senhor estabeleceu autoridades, e o Senhor diz que nós estamos sujeitos a todas as autoridades e as leis estabelecidas por essas autoridades. No nosso país existe uma coisa chamada divórcio. Existe uma coisa chamada casamento civil. E nós honramos estas instituições e as respeitamos. Então, pessoas que precisam acertar passados, que não estão casadas com os seus cônjuges, precisam se divorciar. Se constituir uma nova família, precisam casar direito. Senão, amados, a vida vai atropelada e uma coisa não resolve outra. Nós aqui não ensinamos a jogar lixo para baixo do tapete. A gente precisa limpar muito bem a nossa casa, a nossa vida, cada área. E isso acontece também nas finanças. Não posso pregar aqui prosperidade, não posso pregar aqui crescimento financeiro, investimento, sonhos, 7 anos de vacas gordas, se nós não começarmos a resolver os problemas dos rombos e das questões financeiras que estão pendentes. Então, o povo de Deus precisa entender que não se enrola a Deus. O povo de Deus precisa entender que nós não somos pessoas de rolos. Nós somos pessoas de transparência. Nós somos pessoas da verdade. Nós não damos jeitinho em nada. Nós dizemos sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então, quem tem dívidas, precisam se concentrar em pagar as suas dívidas, antes de fazer qualquer outra coisa em termos financeiros, ok? Eu espero que esses últimos cultos sobre dívidas venham edificar a vida da igreja no sentido de ajudar a cada um a resolver a sua vida financeira também. Essa igreja hoje que prega só prosperidade, mas não prega acerto de vida, é uma grande ilusão. Em vez de gerar sonho no coração das pessoas, depois está gerando pesadelos, porque aquilo não vai se cumprir de qualquer maneira. Deus tem regras, Deus tem princípios, e eu espero que a igreja esteja aprendendo isto e orando a respeito destas questões para resolver suas pendências em que área for. Amém? Então, como evitar dívidas e melhorar as finanças? Eu estou aqui dando um passo adiante do que foi falado nos últimos cultos, para que a gente possa avançar naquilo que Deus tem para nós. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, é para quem está em Cristo, para quem é convertido de verdade, cada uma de vossas necessidades. Ele há de suprir. E se a necessidade é pagar dívidas, Deus há de suprir. Se a necessidade é limpar o nome na praça, Deus há de suprir cada uma dessas necessidades. Vamos orar? Curve sua cabeça. Em nome de Jesus, Pai bendito e amado, Deus de glória, Deus de poder, Deus de misericórdia, Deus de graça. Aqui nós estamos, Jesus, para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E nós não estamos aqui, Senhor, com paliativos, Pai. Nós estamos aqui com o antídoto verdadeiro, a verdade da Tua palavra que liberta, Jesus. Liberta de qualquer peso, de qualquer jugo, de qualquer escravidão, qualquer amarra, em qualquer área que for da nossa vida. Por isso, nesta hora, nós levamos os nossos pensamentos cativos, presos em obediência a Cristo. Nada vai roubar, Jesus, esse tempo
que estamos na tua casa, que é precioso para aprendermos a viver a tua palavra e vermos os resultados prometidos por ti como herdeiros de Deus que somos. Fala-nos mais a respeito da nossa vida financeira, Jesus. Fala-nos mais a respeito de como proceder no dia a dia, como lidar com o dinheiro, como lidar, Senhor, com as pendências, Pai, para que nós possamos ter uma vida equilibrada, estável e a partir daí, Jesus, prosperarmos, tendo sempre em tudo ampla suficiência. Eu oro com fé para que o teu povo pratique a tua palavra e aprenda a reinar em vida através de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém e amém. A Deus toda a glória. Muito obrigada, Bispa Silmara. Amados filhos de Deus, abençoados do Senhor, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, predestinados desde antes da fundação do mundo, aqueles que foram chamados, justificados e glorificados, fazem parte de uma nação santa, um reino inabalável, um reino de paz, de justiça, de amor, de perdão, um reino em que toda provisão nos é oferecida gratuitamente. Nós somos herdeiros de Deus por graça, justificados por graça, temos vida eterna por graça e temos que aprender a viver nesta terra por graça. Quando Deus, em Cristo Jesus, Ele nos atraiu ao seu reino, à sua igreja, à sua casa, quando Deus nos juntou como família dele, família bendita sobre esta terra, Deus preparou também um tipo de vida muito maior do que qualquer um dos seus filhos possa imaginar. Eu jamais imaginei estar aqui na minha vida, jamais isso poderia ter passado pela minha mente. Todos os meus sonhos, todos os meus desejos, desde que eu me conheço por gente, que eu lembro de pensar e desejar alguma coisa, podiam ser para a época muito ambiciosos, mas nada se compara ao que Deus tem para nós, ao que aconteceu na minha vida, aonde Deus me levou, como Deus fez as coisas. Então, nós temos que entender que Deus, quando nos chama, Ele nos chama para viver o plano dEle, não o nosso próprio plano. O nosso plano passa a ser colocado de lado e nós vamos deixando Deus substituir as nossas vontades, os nossos sonhos, enfim, a nossa visão tão curta pela visão dEle. A verdade é que quando você chega à igreja pela primeira vez, Deus lhe recebe do jeito que você vem. Mas Deus mesmo não se conforma com o estado em que você se encontra naquele momento. Porque Deus sabe que antes dele nos buscar, nós todos estávamos perdidos, mortos espiritualmente em pecados e delitos, que nós seguíamos o curso do mundo, fazíamos a vontade do diabo. Portanto, a nossa vida não podia ser algo bom. A nossa vida era o resultado das nossas escolhas pequenas, sem Deus, sem entendimento, levados por todo o vento de doutrinas. Era o resultado das consequências de sermos guiados, antes de Cristo, pelo imperador das trevas, o Satanás. Então, Deus não quer que a gente continue, depois dele nos buscar, daquele mesmo jeito. Nem que a nossa vida tenha as mesmas características. Nós sabemos, amados, que os ensinamentos do Senhor, eles vão levar toda a igreja, todos aqueles, logicamente, que dão ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Deus vai levar aqueles que se submetem, logicamente, a viver um nível de vida muito mais alto do que aquele que você chegou à igreja, do que aquele que você teve um dia quando chegou para Cristo Jesus, trazido, logicamente, pela mão do Senhor. Então, nós não podemos imaginar que Deus tenha nos chamado, que Deus tenha morrido numa cruz, derramado seu sangue, dado a sua vida por nós, e que a sua vontade seja que nós passemos nesta terra doentes, que nós sejamos pessoas doentes. Nós não podemos aceitar que Deus tenha feito tamanho sacrifício por nós, estabelecido um plano perfeito, consumado esse plano na cruz, e que Ele tenha nos chamado para nós vivermos falidos e quebrados financeiramente. É incoerente.
nós devemos compreender qual é a vontade de Deus. E Deus tem nos falado, nesses últimos cultos sobre finanças, e nos 3 últimos, ou 4 últimos principalmente, como ser livres da areia movediça das dívidas. Porque dívidas são como areia movediça, né? Elas vão sugando, e a tua vida vai sendo engolida, né? Por inúmeras ligações que vão acontecendo em função de dívidas, que vão crescendo, que vão abrindo para outras dívidas. E a palavra de Deus mesmo diz que um abismo chama outro abismo. Dívidas são abismos que vão chamando outros abismos, né? E Deus tem nos falado sobre esse assunto. Deus tem nos ensinado sobre isso. Por quê? Porque Deus sabe que a vida financeira, para alguns, inclusive filhos de Deus, a vida financeira tem sido um inferno. Tem sido caótica, tem sido difícil. A sua situação financeira se torna angustiante. O salário vai desaparecendo, né? Antes de terminar o mês, antes de pagar todas as contas. Porque quando recebem, né, tem que cobrir o cartão de crédito, tem que cobrir o cheque especial e depois aquele empréstimo que foi feito e o salário, o resultado da vida, porque dinheiro recebido no final de um período é a vida gasta ali, né? É a tua vida. Essa vida tem sido, né, muitas vezes jogada nesse abismo, nessa areia movediça, tem ido embora. E o Senhor tem, então, princípios. Princípios são coisas que nasceram no coração de Deus e Ele estabeleceu como regras, como conduta, como uma maneira de vivermos abençoados. Então, o Senhor tem princípios já estabelecidos. Ele não está inventando nada agora, né? Princípios que nos levam ao fim das dívidas. Então, se você sabe que na Bíblia Sagrada, nosso manual de existência, nossa bússola, se você sabe que Deus tem princípios que nos tiram das dívidas, ora, o que nós temos que fazer? O que você tem que fazer? Você tem que conhecer esses princípios. E uma vez que você os conhece, você tem que acreditar que isso vai tirar você das dívidas à medida em que você for colocando em prática esses princípios do Senhor. Então, quando nós praticamos esses ensinamentos, nós começamos a ver resultados. Como eu disse aqui no início do culto, algumas pessoas começaram a dar pequenos passos. Eu tenho falado aqui, culto após culto, às vezes é uma pequena atitude, mas que Deus vê o nosso movimento, né, em querer acertar, em querer arrumar alguma coisa, e Deus abre os céus, e Deus, sabe, abençoa, e Deus traz coisas em tempo mais curto. Nós temos pessoas que no meio dessa situação toda, e vejam, nosso país ainda não recuperou a economia. Nós ainda estamos aí num processo difícil. As coisas começam a andar, mas passinhos de formiguinha. Mas nós temos pessoas aqui dentro da igreja que chegaram com rombos financeiros. Empresários que estão aqui entre nós, que chegaram aqui quebrados, amados, quebrados. Que fizeram um gabinete que era só choro. Não sabiam para onde ir, o que fazer. E que ao começar a dar o quê? Vazão a esses princípios de Deus, começaram a pensar, é para cá então, mas não sei como fazer, mas vou querer fazer, eu quero acertar, eu quero pagar. Eu posso falar de 3, bem próximos a nós, que a gente tem acompanhado, que acabam de comprar a casa própria. Não, nós estamos falando de sair do buraco, nós estamos falando de um Deus que não quer que a gente ande aqui com uma Bíblia na mão, frequente uma igreja e seja cauda nessa terra, viva de rastro. Que a gente seja vergonha para a nossa família, no local onde a gente trabalha. Aquele lá que só pede emprestado, aquele lá que está quebrado financeiramente, aquele lá que não tem onde cair morto, mas vive com uma Bíblia na mão. Mas tem alguma coisa errada nessa história. Não é para ser assim, não é o propósito de Deus, não é o plano de Deus. Então, Deus
tem mais de 2.000 textos na Bíblia que falam sobre finanças. Eu já falei bastante sobre isso aqui, mas eu gosto de reforçar que o Novo Testamento fala mais em dinheiro do que em céu e inferno juntos. Jesus, das 30 parábolas, 16, ele usou para falar sobre dinheiro, sobre finanças. Então, o que é isso? Dos 2.000 textos sobre dinheiro, a Bíblia deixou tudo que nós precisamos para saber e viver, para ter uma vida financeira estável, equilibrada, próspera. Então, são princípios. E dentro desses princípios de Deus que estão na Bíblia, tem deles que é para tirar as pessoas das dívidas, para sair das dívidas. Então, quando nós praticamos esses ensinamentos, quando nós começamos a nos mover nessa direção que Deus está nos dando, nós começamos a ver resultados, mas resultados mesmo, resultados práticos. Então, eu quero que você saiba que há uma saída para todos os problemas. Há uma saída para todos os problemas. Para todos, há uma saída. Eu sei que às vezes nós nos encontramos num lugar, numa situação que a gente não vê a saída. Mas não é porque a gente não vê a saída que ela não exista. Deus tem uma saída para todos os problemas. Amém? Vamos para Provérbios 24:14, que diz assim: então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro. E não será frustrada a tua esperança. Então, veja, os crentes gostam muito da segunda parte do versículo, né? Haverá bom futuro para você. Aleluia! Glória a Deus! Não será frustrada a tua esperança. Ai, o que eu espero vai acontecer. Aleluia! Pois é, só que sabe, antes disso, que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, se você entender o que é de Deus e viver isso, haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Quer dizer, se você acreditar na palavra, você terá um bom futuro. E se você não acreditar, você será uma pessoa frustrada, como tantas pessoas frustradas que estão por aí. Então, ora, vamos voltar para a questão das dívidas. O indivíduo que vai dormir com dívidas, e ele acorda com dívidas, ele tem um jugo sobre o seu pescoço. Ele tem uma canga, um peso. Ele não vive. Nós sabemos que a questão das dívidas é responsável pelo esfriamento conjugal. A vida conjugal desaparece. As pessoas querem sumir quando elas têm questões que não conseguem resolver, especialmente em termos financeiros. Uma pessoa endividada, ela não tem paciência com nada, ela não tem paciência com ninguém. Tudo na vida dela é um fardo, é um peso. Agora, por mais complicada que esteja a sua situação financeira, se há alguém aqui neste santuário, ou se há alguém pela internet nesta hora, me assistindo, me ouvindo, por mais complicada que esteja a sua situação financeira hoje, em Deus há sempre uma saída. Bispo, mas e para encontrar? Encontrar esta saída depende de fé, depende de coragem para colocar em prática aquilo que você vai acreditar da parte de Deus, depende de caráter cristão. Porque você pode acreditar em tudo, mas você não está nem aí com o seu nome, com o seu caráter, com o que falem de você, enfim, não é? Com o seu testemunho. Então, depende de fé, depende de coragem, depende de caráter cristão, depende de persistência, porque não é fácil você cobrir rombos. E depende de foco. Tem que dizer, agora é momento de acabar com as dívidas. Eu conversava com um membro aqui da igreja, ele me dizia, como é difícil fazer um plano, um projeto para acabar dívidas. É bom a gente fazer um plano para uma viagem, não é? Quem gosta de fazer plano de viagem? Que delícia fazer plano de viagem. É bom fazer plano para uma festa de aniversário, para uma festa de casamento.
É bom a gente fazer plano para um jantar, para um almoço. É bom a gente planejar a compra de um automóvel, de uma casa. É muito bom. Agora, você falar, não, eu vou investir, eu vou separar tanto, tal. Você tem o quê? Uma aquisição pela frente. Você tem alguma coisa muito legal para você adquirir, né? Que vai te dar um prazer emocional muito grande. Agora eu falar, ó, você vai fazer o mesmo esforço, talvez até um pouco mais, para pagar suas dívidas. É ruim. Emocionalmente, é horrível, amados. Vamos, né? Vamos lá concordar. Que não é legal. Principalmente se você está com alguém do teu lado ou da tua casa, né, que está fazendo plano para comprar, para investir, para viajar, para voar, para decolar, para abrir um negócio próprio. E aí você está lá fazendo o mesmo esforço, talvez mais, para zerar alguma coisa. Mas eu queria que você soubesse o seguinte. É tão prazeroso quando o teu nome fica limpo. É tão prazeroso quando você pode levantar a cabeça e você diz, ninguém mais para me cobrar, não mais vergonha, não mais o meu saldo vermelho, não mais eu ir comprar e não ter crédito, não mais o meu cartão não passar, não mais. E não mais eu dever nada para ninguém, porque Jesus disse na sua palavra, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Então não é para dever nada. Eu sei que o desgaste, talvez, para a gente pagar uma dívida, seja uma coisa até meio insana. Mas se você quer depois decolar, planejar aquela viagem, aquele sonho, aquela coisa que você almeja há muito tempo, aquela realização, você precisa ter um tempo que vai ser mais curto do que a gente imagina, amados, porque é só a gente se mover numa direção que Deus começa a abrir as janelas dos céus. Tem uma experiência que acontece aqui, eu vou usar para exemplificar isso, que às vezes é um casal que está namorando, fica noivo, tal, resolve que vão se casar, e eles querem marcar o casamento, mas eles não têm recurso financeiro. Por quê? Porque não quer só casar, né? Quer um vestido, quer uma viagem de lua de mel, quer uma festa, talvez, quer um anel, enfim, quer alguma coisa, quer filmar, quer foto, quer blá, 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 um monte de coisa. Então, quer casa, né? Quer morar num lugar longe do puxadinho, não quer fazer puxadinho na casa da sogra. Então, assim, a pessoa tem sonhos. E o que acontece? Ela sabe que Deus já preparou aquela esposa, aquele marido, e agora? Mas os recursos... Aí, muitas vezes, essas pessoas sobem ao gabinete, esses casais, sentam comigo e o bispo e falam, olha, a gente quer muito casar, e a gente queria até marcar uma data, mas a gente não sabe nem por onde começar, colocando no papel não dá. E nós dizemos assim, é o seguinte, vamos colocar uma data pela fé? Vamos. Vamos trabalhar em função dessa data? Vamos. Vamos acreditar que é possível? Amados, olha, todos que passaram por isso estão aqui, podem depois testemunhar. É só a gente definir, o bispo pega a agenda dele, agenda de casamento, a gente marca uma data, pode ser daqui 1 ano, daqui 2, mas fixa uma data e começa a orar em função daquilo. Imediatamente começam a aparecer de todo lado as bênçãos do Senhor, e quando chega naquela data, todo mundo está chorando no altar, não só porque está casando, mas porque Deus faz infinitamente mais do que tudo que pediram ou pensaram. Deus supera, Deus surpreende. Todas as pessoas deste ministério que eu conheço, que passaram por esse processo, todas têm isto para testemunhar. O que significa isso? Não é que Deus ama casamento? Casar no Senhor e com a pessoa certa, tem a bênção? Tem. Mas Deus ama quando nós colocamos o pé na água por fé. Quando a gente diz, é isso que é para fazer? Vamos fazer então. E Deus vai respaldar essas atitudes. Por isso que eu quero dizer para você, se você falar, eu vou parar tudo na minha vida, para eu pagar as minhas dívidas, para eu, zerar, eu não vou ficar mais devendo para ninguém, eu vou dormir em paz e daí eu vou avançar. Você vai ver o que vai acontecer sobrenaturalmente na sua vida. Porque Deus vai ver que você está inclinado para aquilo que Ele está lhe ensinando. E lhe ensina na sua palavra. Quem está entendendo isso aqui? Então, eu já lhe ensinei detalhadamente como se programar para sair das dívidas. Domingo passado foi uma aula de finanças aqui. Lógico, né? Guardadas as proporções do altar, eu não sou economista, mas eu peguei o quê?
o que os maiores especialistas em finanças falam, de exemplos de grandes homens, financeiramente falando, que estavam num buraco negro e que saíram para as grandes riquezas deste país e de outras nações. E eu trouxe todo este conhecimento, mas com respaldo bíblico. Então, vá lá e assista o culto de domingo próximo passado, né? Mas, o que eu queria dizer hoje? Tem que praticar isso urgentemente, diga urgentemente. Volto a lembrar daquela parábola que Jesus contou sobre os talentos que ele distribuiu. Lembram? 5 para um, chamou um outro, distribuiu 2, e para o outro 1. E aí, se você ler essa passagem, você vai ver assim, que o Senhor entregou 5 talentos para o primeiro, e diz a palavra assim, e ele saiu imediatamente a trabalhar com aquilo. O segundo, que recebeu 2 talentos, ele saiu imediatamente a trabalhar com o que ele recebeu. E o que tinha 1 talento se achou coitadinho, né? Se achou o pobre, coitado, infeliz, porque ele se comparou e ele não fez nada. Enterrou o talento, ele foi chamado de mau, negligente, horrível. O que eu queria dizer é que quando Deus nos entrega alguma coisa, nós temos que fazer alguma coisa imediatamente. Diga, imediatamente. Então, se Deus está nos entregando caminhos para nós sairmos das dívidas, princípios para sairmos, o que nós temos que fazer? A gente tem que agir, lógico, dando os passos que são possíveis para a nossa vida, no nosso caso, mas tem que fazer alguma coisa imediatamente, tá bem? Ou urgentemente. Então, como eu já falei toda essa parte de como pagar as dívidas, eu vou para o ponto 1 de hoje, por favor. Agora, como evitar e melhorar as finanças. Porque também é certo e é estatístico que algumas pessoas já conseguiram pagar dívidas na vida. Quem já conseguiu pagar dívidas na vida? Amém. Mas já fizeram outras. É ou não é verdade? Pagaram uma dívida, mas se meteram em outras. Então, será que não foi dor suficiente? Será que não foi peso suficiente? Será que não aprenderam o suficiente? Então, como evitar dívidas? Porque quem tem dívidas aqui vai pagá-las em nome de Jesus. Eu já creio nisso, eu já vejo você testemunhando que você vai estar livre das suas dívidas. Mas você tem que aprender a não fazer outras dívidas. E especialmente, se alguém está no processo de acerto de dívidas, não vai inventar mais. Eu fui procurada também por 2 pessoas, no fim de 2 mensagens sobre dívidas. E elas vieram aqui dizendo, meu Deus, eu devo, sei lá, 5 mil reais. Eu devo 5 mil reais para uma pessoa. E eu estava aqui juntando, fiz um projeto de vitória, e eu estava aqui juntando para realizar um sonho no final desse ano. Aí ela disse, eu acho que eu não posso, né, bispa? Eu disse, eu não falei nada, eu só ensinei o que a Bíblia diz. Como é que você vai juntar mais ou menos a mesma quantia para realizar um sonho se você tem uma dívida com essa quantia? Isso é, desculpem, eu falei isso para ela, imoral, antibíblico, completamente sem noção. Eu não posso realizar nenhum sonho. O meu sonho tem que ser agora, eu tenho que sonhar com pagar a minha dívida. Eu tenho que sonhar em sair debaixo desse jugo. Lembram-se do versículo que eu comecei a mensagem passada? Como é que é? O rico domina sobre o pobre. E o que toma emprestado é servo, em algumas versões, escravo de quem empresta. Então, se você está devendo, você é um escravo ainda. Você está servilmente debaixo de alguém que tem o poder de te cobrar, porque você está com dinheiro que não te pertence, que não é seu. Você usou. Então, veja, nós não podemos fazer planos que envolvam finanças sem antes ter um primeiro plano que zere as nossas finanças, que a gente parta daquilo que é o começo para ir adiante. Os irmãos estão compreendendo? Então, evite dívidas de todas as maneiras, mas especialmente se você tem
alguma coisa. Tem gente que fala, eu vou fazer um financiamento para eu viajar no final do ano. Você vai fazer um financiamento para viajar? Sendo que você tem uma dívida? E você sabe, um financiamento vai ter juros, vai ter... Aí, como é que fica? Como é que dorme? Como é que consegue? Será que essa viagem vai ser curtida, legal, assim, sabe? Porque daí você tem uma dívida com financiamento que você fez, mas você deve lá mais 5 mil lá, não sei para quem. Não dá. Então, todo mundo está concluindo, graças a Deus, e na verdade é um agir do Espírito Santo, que eu não posso fazer nada antes de eu resolver as minhas pendências financeiras. A gente está sendo difícil de encarar isso? É, né? Está sendo. Eu sei que está. Está mais ou menos. Mas a gente tem que encarar. Quem que vai nos ensinar isso, amados? Como é que nós vamos praticar isso? Eu disse aqui domingo, você acha que se você não correr atrás do seu nome, né, do seu patrimônio, tem gente que já perdeu muita coisa. Se você não fizer isso, quem vai fazer por você? Será que alguém vai bater lá na sua porta e dizer, olha, quanto você tem de dívida? Eu vim aqui pagar. Pode acontecer, lógico, Deus pode tudo. Mas não é comum. Não dá para esperar isso. Né? Então, depois de conquistar a estabilidade e a liberdade financeira, todos têm que chegar a esse ponto, tá? Estabilidade e liberdade financeira. O que é preciso depois? Depois é preciso desenvolver um bom relacionamento com o dinheiro. Você tem que ser amigo, amiga do seu dinheiro, né? Daquilo que chega às suas mãos. E é nesse estágio, quando você está com a vida estável, tá? Quando você começa a pensar em liberdade financeira, porque agora eu posso fazer alguma coisa, é nesse estágio que se torna essencial a elaboração de um planejamento para frente, um planejamento futuro para o presente e para o futuro, um planejamento financeiro. Os irmãos estão entendendo? Então, primeiro planeja pagar a dívida, depois planeja para frente quando tiver estabilidade e liberdade financeira. Vocês se lembram daquela porcentagem sugerida para pagar as dívidas? Quem lembra? Tinha que pegar 10% e semear. Tinha que pegar 60%, lembra? E viver com aquilo, da sua renda, não importa qual seja a sua renda. E 30% tinha que fazer o quê? Pagar a dívida, ou ir separando para você poder pagar a sua dívida. Então, essa prática, ela vai continuar, tá? Depois que você tiver estabilidade, depois que você zerar suas dívidas, ela vai fazer parte da sua rotina, e o nosso pastor Cris falou sobre isso, né? Mas com algumas adaptações. Então, vamos colocar lá, os 30% vão ser divididos não mais para pagar dívidas, né? 10% para semear em forma de dízimo. Todas as pessoas ricas semeiam 10% ou mais, mas no mínimo 10%. Por quê? Mesmo que elas não sejam de Deus, elas sabem que existe uma abundância quando elas ajudam alguma coisa boa, quando elas fazem alguma coisa boa com o seu dinheiro. E elas descobriram, só que algumas nem sabem que isso é um princípio bíblico e isso funciona. Amém? Então, 10% para semear em forma de dízimo. 60% continua sendo para pagar todas as contas. Lembra que contas não são dívidas. Contas são as nossas obrigações, é o mercado, é o que a gente precisa para viver. Tem que encaixar nos 60%. Eu disse aqui uma coisa domingo, alguns ficaram meio assim. Não dá 60% para mim. Então, arrume o seu padrão de vida ao que você pode. Porque tem gente que não pode, mas quer que o seu padrão de vida seja igual não sei de quem. Vai ficar enforcado. E nós não estamos aqui para aparecer, para mostrar uma coisa que nós não somos. Se você fizer as coisas do jeito que Deus diz na sua palavra, você vai mudar de padrão. Você vai mudar de patamar. Você vai avançar. A palavra de Deus diz que você vai ampliar, que você vai ter que aumentar suas estacas, pôr elas mais longe, esticar o todo da habitação, porque você vai transbordar para a direita e para a esquerda. O Senhor diz que você terá sempre em tudo ampla suficiência, só que tem que fazer as coisas do jeito que Deus fala. Mas antes disso, eu não posso viver como se eu já tivesse as estacas alargadas, a tenda transbordando, se a minha ainda não está. Então, eu tenho que seguir isso aqui. 60% para eu pagar minhas contas,
10% para investir. Aqui esses 3,10 últimos, tá? São uns 30% que era que a gente pagava a dívida, lembra? Que a gente estava se esforçando, empenhando para pagar a dívida. Não tira esses 30% da tua vida, não. Mas agora é 10% para você investir. O nosso pastor diz, quem quer investir, quem pensa em investir? Investir. Alguma coisa que vai te dar rendimento, ou a curto prazo, ou a médio, ou a longo prazo. 10% para realizar seus sonhos. Então, aí você vai colocar tudo que você sonha fazer na vida e você vai separar isso. Pode ser que 10% dê, pode ser que você junte vários investimentos de 10%. E 10% para abundar naquilo que Deus colocar no seu coração. Aí você já está, sabe, na superabundância. Aí você já está naquilo que nós falamos da terra prometida, lembra? Tinha o insuficiente, tinha o suficiente, que era o maná do deserto. E quando chega na terra prometida, tem o mais que suficiente. É isso aqui. Está sobrando, está tendo mais do que você precisa, mais do que suficiente. Então vem o agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entendemos isso aqui? Amém? Posso passar para frente? Amados, isso aqui é uma sugestão, tá? Bate com a Bíblia, mas é também resultado de estatística, ok? Muito bem. O que eu queria hoje também falar é sobre a questão de... nós podemos ensinar muitos princípios bíblicos, mas eu não posso deixar de te ensinar o maior deles, que os princípios bíblicos de finanças, você vai aplicar diretamente às suas finanças, mas tem um princípio que anda paralelo. Eu posso te ensinar princípios sobre restauração de casamento, mas tem um princípio que anda paralelo. Sabe qual é? Chama-se o princípio da fidelidade total a Deus. Então, amém. Quer dar um aplauso? Isso, Adilson. Vamos lá, dê um aplauso ao Senhor. Você pode falar, porque você vai dar em breve seu testemunho em cima disso, tudo que eu estou falando aqui, logicamente, né? Então, a sua fidelidade a Deus é fundamental, para que você possa desfrutar de uma vida segura em qualquer área, em todas as áreas. Então, eu queria ir para o ponto 2, são só 2 pontos, tá? O que faz parte da nossa fidelidade a Deus? Porque, de repente, eu e você, qualquer pessoa aqui, falamos, bom, é isso que nós temos que fazer? Nós vamos nos empenhar em fazer. Mas a gente não pode descuidar de algumas coisas na nossa vida, porque eu já vi muita gente dizer assim, olha, quer ver uma coisa muito interessante? Eu tenho que pagar minhas dívidas. Entendi do altar. Beleza, tem que pagar suas dívidas. Então, eu vou trabalhar mais, eu vou me esforçar mais para pagar minhas dívidas. Beleza, ótimo, pode se empenhar, você vai nessa direção. Pois é, aí a pessoa começa a não vir às quintas-feiras ao culto, não vir aos domingos pela manhã ao culto, no dia do Senhor. E a gente pergunta para a pessoa, o que você está fazendo? Ela diz, eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando de quinta à noite, eu peguei um bico no domingo, porque eu estou empenhado em pagar as dívidas. O que nós estamos fazendo? O mundo tem uma expressão que diz assim, está cobrindo um santo e descobrindo o outro. Você entendeu mais ou menos? Quer dizer, eu tô aplicando um princípio legal, que é pagar minhas dívidas, mas eu estou infringindo um outro princípio de Deus. Então, o que eu queria que você entendesse é que Deus não é doido e nem incoerente. Nós não podemos dar desculpas para quebrar princípios de Deus. Não importa o que a gente vá fazer. Tudo tem tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. A palavra de Deus diz que aos seus, Ele dá até enquanto dormem. Então, quando você se dispõe a cumprir um princípio, a obedecer, o Senhor já está movendo céus e terra para te favorecer. O Senhor vai pôr pessoas certas no teu caminho. O Senhor vai te dar recursos. O Senhor vai fazer acontecer muitas coisas. Ele vai entrar com o sobrenatural. Agora, não ouse você colocar isso como uma meta e abrir mão de outros princípios que Deus também exige. Quem está entendendo? Por exemplo, congregar. Por quê? Você começa a focar em pagar as dívidas, mas de repente você está deixando de ouvir uma palavra que é para o seu casamento. O que adianta você pagar as dívidas e destruir seu relacionamento? Um exemplo. Ou o que adianta você pagar suas dívidas e ficar doente, porque você está trabalhando de uma forma desumana. Ninguém aguenta.
Então, olha, amados, Deus é equilibrado. Deus é muito equilibrado. E quando o Espírito de Deus habita em nós, das manifestações do fruto do Espírito é equilíbrio e domínio próprio. Nós temos que ter pessoas equilibradas. Amém? Então, seja fiel a Deus em tudo que você já aprendeu de Deus. Não descubra um fundamento, não descubra um princípio para fazer o outro vigorar. Ok? Então, o que faz parte da nossa fidelidade a Deus? Vamos lá. 1. Aprender a desfrutar do que já se tem. Você pode estar cheio de dívidas. Ok, é difícil, a situação está muito caótica, tá? Mas assim, você tem alguma coisa para desfrutar, não tem? Então assim, você tem calçado. Tem gente que começa a reclamar de tudo. Ah, sapato velho, já usei isso, mas não gosto de sapato. Não gosto. Sabe, menos. Por que comprou então? Agora não gosta? Não gosta da comida, não gosta disso, reclama daquilo, reclama, sabe, do carro. Ah, agora eu vou ter que ficar com esse carro até pagar a dívida. Vai sim, vai sim. Eu falei aqui no domingo que existem até lições dos grandes entendidos, né, sobre finanças, que às vezes você tem que sair do teu apartamento para ir para um menor. Nenhum especialista diz para como se diz, se livrar do bem, mas diz que você pode ter um bem menor. Tem gente que quer aquele carro. Se é para pagar dívida, às vezes pega um carro mais econômico. Não, mas eu tenho que mostrar. Eu não posso mostrar que eu caí o meu padrão. Mostrar para quem? Você está querendo mostrar o quê? Que a sua vida é uma mostra, um mostruário? Tem gente que não vive uma vida real. Vive uma vida de vitrine. Amados, nossa vida é real. O dia que forem lá pegar sua casa, pegar seu carro, sabe? Isso é real, isso vai ser real, isso não vai ser uma coisa, pensei que não fosse acontecer. Então, assim, a gente tem que parar com essa vida de vitrine também. Quando for possível, amém. E Deus vai mostrar o que Ele quiser mostrar para quem Ele quiser na sua vida e na minha, para que Ele seja glorificado, não para nosso orgulho, soberbo ou vaidade. Amém? Então, aprenda a desfrutar do que você já tem. Eclesiastes 5, 18 e 19 diz assim: eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem do seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe deu. Porque esta é a sua porção. Qual é a porção do trabalho? Qual é? O que é? Comer, é beber, olha que lindo. É gozar cada um do bem, do resultado, né, do seu trabalho, do seu salário, daquilo que é para você ter como resultado, né? Com que se afadigou, com que você investiu, trabalhou, enfim, né? E aqui diz aqui, olha só. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, quer dizer que Deus confere riquezas e bens, igreja? Confere ou não? Deus dá riqueza e bens? Deus quer todo mundo pobre, miserável, pau-pé? Não. Quem está escrevendo isso é o homem mais sábio, mais rico que já existiu. Então, quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer. Que poder é esse? Saúde, vigor, não é? Bênção para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é, o que é? Dom é o quê? Dádiva, é presente. Isto é graça. Diga amém, eu recebo essa palavra para mim. Agora, se você tem alguma dessas coisas, se você pode comer, se você pode beber, ainda que você possa ter ainda coisas melhores um dia, já comece a agradecer, porque é dom de Deus. É dom de Deus. Quem almoçou hoje? É dom de Deus. Quem tomou café da manhã hoje? Dom de Deus. Você pode ter prazer para sair da sua casa, pôr uma roupa, um calçado, ir trabalhar ou ir estudar, é dom de Deus. Então, aprenda a desfrutar disso. Aprenda a ser feliz com o que você tem. Aprenda a agradecer pelo pão que está na sua mesa, pelo copo que você tem de suco. Não é porque se tem dívidas que vai ficar se amaldiçoando as coisas que a gente tem. Quer dizer, eu não tenho algumas coisas, então eu amaldiçoo as que eu tenho.
eu ainda não tenho o que eu gostaria de ter, então eu vou ficar emburrada com as coisas que eu já adquiri, que eu já recebi de Deus, ou que eu conquistei com a força dele? Não. Diz a palavra de 1 Timóteo 6, 17 e 18. Diz assim: exorta aos ricos do presente século, olha que palavra, aos ricos, que não sejam, não é que não sejam ricos. Deus não está falando rico, você não pode ser rico. Ele está dizendo, rico, você não pode ser? Rico pode ser, não pode ser orgulhoso. Está escrito que não pode ser rico? Não, você sabe ler? Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Muita gente já teve muito e hoje não tem nada, né? Mas em Deus, coloque a sua esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso. É para a gente ter prazer naquilo que chega às nossas mãos, que Deus nos dá. Versículo seguinte. Que pratiquem o bem, quem? Os ricos. Não é para não ser rico, é para não ser orgulhoso, é para praticar o bem. Sejam ricos também de boas obras, generosos em dar e prontos a... Ora, se quem é rico não for dar, quem é que vai? Se a pessoa é rica, não for generosa, então a riqueza dela é o Deus dela. Então a exortação é para não ser orgulhoso, para não ser sovina, para não fazer do dinheiro o seu Deus, não para não ser rico, tá bem? Então, amado, faça o que o Senhor lhe pede. Pratique a palavra, seja humilde, tenha contentamento, desfrute do que Deus já lhe deu. Seja útil agora, não é porque a gente tem dívida agora também, eu vou ficar na minha. Amado, continue sendo útil. Não espere ter mais para fazer o que Deus espera que você faça com o que você já tem. Não, quando eu tiver, eu vou abençoar a obra de Deus. Você já pode abençoar a obra de Deus de várias outras maneiras. Tá bom? Número 2, vamos lá. A gente está aprendendo, entendendo e lembrando como é que é a nossa fidelidade. Tá? Outros princípios para a gente, né? não deixar de lado, não negligenciar. Ganhar dinheiro como? Honestamente. Então, não adianta assim, agora eu preciso pagar minhas dívidas e eu vou fazer aquele negócio da China. Amado, já falei que se o negócio da China fosse bom, a gente estava na China. Esses negócios, né, tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque as pessoas querem, elas querem apressar algumas coisas e acabam abrindo concessões, fazendo concessões para coisas erradas que Deus não quer. Então, o nosso dinheiro tem que ser gasto honestamente, tá? Vou ler alguns versículos que respaldam isso. Provérbios 15, 27, diz assim: o que é ávido por lucro desonesto, aquela pessoa que não importa os meios, desde que ela tenha o recurso, né? Aquele que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua... então, amados, a casa vai ficar transtornada. Mas o que odeia o suborno, esse... Então, nunca aceite suborno. E nunca suborne ninguém. Você não precisa disso. Não, eu vou dar um presentinho para me abrir aquela porta. Quem abre as nossas portas é Jesus Cristo. Amém? Essas coisas de um presentinho, um dinheirinho, uma porcentagenzinha, chama-se suborno. Chama-se coisa ilícita. E aí, a Bíblia diz que transtorna a casa, a família, os negócios, vai ficar tudo pior. Provérbios 16, 11 diz assim: peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. O que peso e balança justa? Nós não roubamos. Por que fala? Porque antigamente, você sabe que tinham aqueles pezinhos na balança. As balanças não eram as balanças que nós temos hoje, né? Com essa tecnologia toda. Então, se colocava lá, era para pesar 1 quilo, se colocava 1 quilo nesse prato, né? E naquele prato colocava o quê? Um peso de 1 quilo. Só que, às vezes, esse peso aqui não tinha 1 quilo. Os irmãos estão entendendo? Né? Então, nós temos que entender, pesava mais. Se pesava mais, o que acontecia? Aqui, pendia. Então, muitas vezes, a mercadoria ia faltando porque os pesos não eram justos. Sempre existiu isso. E hoje existem outras formas de injustiças no comércio, nos negócios, enfim, nas transações, nos contratos. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o Senhor quer coisa justa. Tá? Eu dou metade na nota e metade fora da nota. Não tem metade na nota e metade fora da nota.
Bispo, aqui vocês são nós somos muito bíblicos. Nós somos muito bíblicos. Tá bem? Porque o que passar disso é capeta. Não, bispo, não dá para ser assim tão honesto, pagar todos os impostos nesse país, senão a gente não sobrevive. Amado, eu não sobrevivo por causa do país, eu sobrevivo por causa de Jesus. A nossa dependência está no Senhor, não no nosso país, nem nos impostos do nosso país. Se tem aqui 64 impostos, sei lá, cada vez aumenta mais, nós temos que pagar todos eles. A quem imposto, imposto. A quem honra, honra. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Pague os seus impostos, você vai ter dinheiro sobrando. Provérbios 13, 11 diz assim, os bens que facilmente se ganham, esses bens que facilmente se ganham, não são só coisas ilícitas de negócios, mas muitas vezes loterias, tá? Então, tem que falar nisso. É pecado eu fazer uma fezinha? Já chama de fezinha para suavizar o pecado. Querido, não estou eu aqui para falar o que é pecado e o que não é pecado. Né? Você tem que ir para a Bíblia e ver o que Deus fala. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Tem também uma estatística horrorosa, que eu não vou me lembrar agora, eu já trouxe até uma vez para a igreja, dos que ganharam na Mega Sena, enfim, são pessoas que estão ou aleijadas, ou foram mortas em sequestros, ou estão sem nada. Apareceu outro dia, se eu não me engano, numa reportagem, não sei se é do Fantástico, mas eu vi isso posteriormente, de um bolão que foi feito numa cidade do interior, não sei se Goiás, Mato Grosso, eu não sei. Fizeram um bolão e esse pessoal ganhou. Esse pessoal não pode estar mais na cidade. Eles foram perseguidos, eles foram roubados. Um distribuiu tudo para todo mundo, hoje é procurado. Nenhum quis falar com a reportagem de medo, eles estão sem nada. Um continuava empurrando um carrinho que ele tinha antes de ganhar essa bolada de dinheiro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa eu vou ganhar aqui, eu vou jogar, é bingo. Nós tínhamos conhecimento de uma pessoa que ia no bingo toda semana, uma senhora. E ela queria muito ganhar um Fusca naquela época. E já não era a época do Fusca, mas punha um Fusca lá no meio. Essa pessoa desgraçou a sua família. Seu casamento, seus filhos, todos se desagregaram, ela ficou louca. Ela só via aquilo na vida dela. Bingo à tarde, quando tinha aqueles bingos, né, na cidade. Depois fecharam, agora tem também. Só que é clandestino. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Receba o teu aumento. Você que trabalha, você que pensa, você que coloca ali a tua capacidade para produzir alguma coisa, seja intelectual, seja braçal, receba o teu aumento, porque é bíblico. Amém? Terceiro princípio que a gente não pode deixar de lado, ó. Tomar posse das bênçãos derramadas por Deus sobre nós. Como assim? Salmo 118, 25 diz, ó Senhor, concede-nos, pede prosperidade, pede. O salmista pedia, Senhor, concede-nos prosperidade. Pede para você prosperar. Pede esse recurso que você precisa. Põe lá, faz a conta. Quanto você precisa para pagar suas dívidas? Se você for nessa direção, comece a juntar em oração. Concede-me, Senhor. Concede-me esse valor. Eu quero me livrar disso. Me mostra onde está o caminho. O que eu vou fazer? Como eu vou guardar? Como eu vou negociar? Como eu expliquei aqui. Procura lá o teu credor. Não posso contar o testemunho do neto, né? Não posso. Vou esperar o neto contar o testemunho. Gente, um valor grande de dívida acumulada de anos. Aí, de repente, ouve essa palavra, eu vou lá ver, por que não? Amados, o negócio foi feito por 10% do valor da dívida. Sabe, amados, está ali, pronto, Deus vai mover, mas a gente precisa querer, falar assim, eu sou teu filho, Deus, eu quero me ver livre dessas dívidas, concede-me, Senhor, esses valores, esses recursos, me mostra, me coloca no lugar certo, concede-me prosperidade. É lícito você pedir, amém? Número 4, outro princípio, prosperar com a bênção de Deus, lógico, não é? Nós queremos que o dinheiro venha, mas que venha a bênção do Senhor, a aprovação do Senhor, para a gente ter prazer. Provérbios 10, 22 diz assim, a bênção do Senhor enriquece, e com ela, Ele não traz. Então, se vem de Deus, não vem desgosto, não vem choro junto, né?
3ª de João, versículo 2, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Deuteronômio 29, 9, guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizer. É bênção de Deus, a bênção de Deus é para você prosperar, diga eu recebo. E eu termino com o ponto 5, mais um princípio, para a gente não desprezar, né? Ter compromisso sério e total com Deus. Lógico, compromisso. Provérbios 16, 3 diz assim, confia ao Senhor as tuas obras. Entrega para o Senhor. Pergunta para Ele se é para fazer esse negócio. Tem alguém me perseguindo no meu local de trabalho. Entrega essa pessoa nas mãos do Senhor para Ele cuidar. Não vai fazer justiça a você. Não vai sujar suas mãos. Não vai dar o troco, sabe? Confia ao Senhor as tuas obras. E os teus desígnios, os teus desejos, os teus planos, os teus propósitos serão estabelecidos. Então, assim, dependa do Senhor, não é? Faça esse compromisso com Deus, fale com Ele. E 1 Timóteo 6,18, e nós vamos orar. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que essa seja a sua vida. Eu tenho certeza, amados, que ainda que alguém aqui no nosso meio tenha alguma dívida hoje, ou grandes dívidas, sempre pode repartir alguma coisa. Sempre pode repartir alguma coisa. É verdade ou não é? Há muitos anos, quando a graça chegou à nossa vida, a minha casa se encontrava em dívidas. Com dívidas grandes. E nós precisamos aprender essa palavra, a graça linda que põe tudo no lugar e praticarmos. E tudo foi sendo colocado no lugar. Mas naquele momento em que nós estávamos ali empenhados a pagar as dívidas, porque como eu ia pregar com a minha vida financeira? Como? Eu não podia aceitar. Com que autoridade? Eu precisava ver aquilo acontecer na minha vida. E eu me empenhei, e o bispo Reis se empenhou, e nós apertamos, e nós focamos, porque era o nosso caráter, era o nosso testemunho. A gente ia servir de modelo para uma igreja um dia, a gente estava começando. E eu me lembro que eu ouvi um comentário, né? Porque se eles devem, por que cada um tem um carro? E naquele momento eu chorei muito, porque eu usava o meu carro, porque eu tinha 3 crianças muito pequenas. E eu tinha mudado para um lugar que não tinha condução. E eu precisava levá-los na escola, eu precisava fazer supermercado, tudo aquilo, né? E eu chorei por aquela palavra, mas depois eu dei graças a Deus por ela. Porque se não fosse aquela espetada, talvez a gente ficasse, não, eu preciso do carro. E um dia eu cheguei para o meu marido e disse assim, verdadeiramente nós temos 2 carros. Esse carro paga a dívida daquela pessoa? Ele diz, paga. Era um carro 0. Esse carro paga a dívida daquela pessoa? Paga. Pode vender e pagar. Como você vai fazer? Deus proverá. A paz e o sossego que eu tive, mesmo andando a pé, usando guarda-chuva, nada se compara. Nada, 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 nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo naquele momento difícil, que a gente apertou os cintos, que a gente chamou as crianças, nós não vamos sair toda semana, a gente vai fazer umas mudanças, a gente vai assistir filme aqui em casa, a gente vai fazer a pipoca aqui. Mesmo naquele momento, eu posso dizer para vocês o seguinte, eu ainda tinha muito para repartir. Eu tinha muita coisa. E eu nunca parei de repartir, independentemente da situação. A gente nunca parou de separar a nossa semente de 10%. Conforme eu disse aqui, mas será que Deus, num momento desse de crise, amados, todos os momentos críticos na Bíblia, de fome, Deus mandava semear sementes. E eu sei porque eu dei a volta por cima. Eu sei porque Deus restituiu. Pela fidelidade. Pela prática dos princípios que eu podia, todos que eu conhecia. E eu queria repartir isso com você. Tudo vai passar. Essas experiências vão ser maravilhosas para você dar testemunho da grandeza de Deus na sua vida. De como nada vai faltar.
e de como nós precisamos de um processo, às vezes, para ter grandes lições e para servir de modelo e exemplo para outras pessoas. Vamos ficar de pé. Senhor Jesus Cristo, encerramos a nossa reunião muito gratos a Ti, Jesus. Muito agradecidos, porque o Senhor é o Deus da provisão, Jesus. E a Tua palavra diz que Tu és rico. E segundo a Tua riqueza em glória, o Senhor há de suprir cada uma das nossas necessidades. Tu sabes, Pai, a vida financeira de cada um aqui como está, Jesus. Eu louvo a Deus pelos que se encontram entre nós e não têm dívidas, Pai. Que eles não contraiam dívidas, que eles não façam dívidas, Pai, mas que possam planejar os próximos passos com sabedoria, com fidelidade, para crescerem, expandirem, multiplicarem, prosperarem, enriquecerem, sim. E aqueles que se encontram com dívidas, Pai, que se empenhem igualmente, Jesus. Ou talvez como nunca fizeram, para que essas dívidas sejam pagas. Tu honrarás cada passo, Pai, na Tua direção. Assim eu creio e oro que haverá grandes mudanças na vida financeira, no patamar, ó Deus, no estilo de vida. E um dia todos nós Te glorificaremos, porque a nossa vida financeira estará completamente estável e teremos liberdade financeira para sonhar, para investir, para ser generosos, Pai, e para ter prazer conforme o Senhor permitir. Assim eu oro em nome de Jesus e todos digam amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Assim será, para a glória de Deus. Estenda a sua mão na direção do altar. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E os que creem e recebem essa palavra em seu espírito, digam amém.